Alcaraz retorna ao Flamengo. Alcaraz próximo de ser vendido. Qual será o futuro do Charles Alcaraz? Recentemente, vários veículos começaram a publicar que o Alcaraz poderia retornar ao Flamengo logo após a sua passagem pelo Everton, a qual o Everton não vinha utilizando o jogador, e vários jornalistas começaram o tempo todo a bater no Flamengo, a bater no José Bottas, a bater no Felipe Luiz, falando, né, como é que pode o Flamengo emprestar um jogador e não amarrar no contrato. E quem acompanha aqui o canal Luiz Antônio Negro, os demais amigos aí que vem resenhando com a gente vinha falando, gente, não é bem isso. Não é isso, o Flamengo não confirma essa informação. A informação que tem dentro do Flamengo é outra. E agora, como um passe de mágica, o Alcaraz está prestes a cumprir a sua meta com o Everton, faltando apenas um jogo e podendo ficar lá em definitivo. E muitos se perguntam, pô, mas o que aconteceu? Como é que pode? Um jogador que dias atrás estava várias páginas rubro-negras, jornalistas, falando que o Alcaraz poderia retornar ao Flamengo, e poucos canais aí, né? Gente aqui, Matheus, Robinho, Castanho, a gente vinha falando para vocês que não era bem isso, que o Flamengo já praticamente conta até com essa venda do Alcaraz para o teu orçamento, até para poder exigir uma quantia melhor no Wesley, sem ter tantas obrigações de vender esse jogador para cumprir o orçamento. Então o Flamengo já dava o Alcaraz como uma venda, com uma situação muito bem encaminhada. E se o Everton não comprasse o jogador, resolvesse devolver o jogador ao Flamengo, a resposta até quando eu recebi foi: tomara, que já tem clubes querendo pagar até mais o que o Everton ofereceu. E agora tá aí, minha rapaziada. O Alcaraz foi titular hoje, jogou e tá apenas a um jogo de cumprir, né, a sua obrigatoriedade de compra com o Everton. O Flamengo acredita que o Everton irá comprar porque existe equipes interessadas no Alcaraz. A gente já vinha passando para vocês que acompanham aqui o nosso trabalho há muito tempo, quando muitos vinham na contramão falando de jogador devolvido, que o Everton estava enrolando o Flamengo, a gente falava, se voltar, já tem clube que sinalizou o Flamengo que pagaria 20 milhões de euros pelo Alcaraz. E vocês acham que o Everton é bobo? O Everton não sabe que o Alcaraz está valorizado. Se eles não comprarem por 18, o Alcaraz será vendido para o Flamengo, para outra equipe da Premier League. E o Flamengo podendo lucrar mais. Então, gente, para analisar. Eu compro. Se o Everton não quer ficar com o Alcaraz, mas sabe que o Alcaraz tem mercado na Premier League e equipe sinalizando pagando mais, eles compram o Alcaraz por 18 e vendem o Alcaraz por 25 lá para outras equipes. Eles compram o Alcaraz por 18 e daqui a pouco vende o Alcaraz por mais. Porque o Flamengo já recebeu essa sinalização. Então, quando todo mundo vinha na mão que o Alcaraz será devolvido, a gente falava, gente, se for devolvido é melhor, fica tranquilo. E agora tá aí. O Alcaraz próximo de bater a sua meta, cumprir a sua meta, e a tendência é ficar lá no Everton. O Flamengo já trabalha até com jogadores, né, para chegar ao clube, principalmente na vaga do Alcaraz, que você já sabe, tem que sair para chegar jogadores. Então o Alcaraz é um dele, que é um ativo do clube, ainda não foi vendido, então o Flamengo tem as suas obrigações a pagar. Vou usar a frase do Dunche. O Everton Araújo é mais um desses jogadores ali dentro dessa lista. O Ayrton Lucas, pelo que eu fiquei sabendo. Matheus Gonçalves. O Flamengo tá ali já montando essa lista de saídas para poder ter chegadas. E aí você já tem ali o Inciso, que hoje fez um golaço, meu irmão. Que jogadoraço. O Boa Noite. Você tem aqui o próprio Matheus Pereira do Cruzeiro. É um jogador, tá, que está lá na lista de jogadores analisado pelo Flamengo, não quer dizer que será contratado, tá? Mas desde quando foi oferecido, entrou dentro da lista de análise e gostaram.
Só que, é claro, Matheus Pereira tem um alto salário, o próprio empresário do Matheus Pereira já falou com o jogador de uma possibilidade de tentar colocar o Matheus Pereira no Flamengo, ele que tá lá no Cruzeiro, não tá morrendo de tanta paixão pelo Cruzeiro para permanecer lá. Ele já falou diversas vezes que adoraria sair, jogar no futebol europeu, e mais o Flamengo em si, tá? Não há nenhuma negociação, é somente um jogador que tá ali numa lista de jogador observado. E lembre-se, o Flamengo tem muitos ativos, o Flamengo tem muitos jogadores para colocar em negociações. Então o Alcaraz é uma vaga que o Flamengo já conta como saída. E mesmo se o Alcaraz não ficasse no Everton, fosse devolvido para o Flamengo, o Alcaraz seria negociado para outra equipe, que o Flamengo já conta com o espaço do Alcaraz, se livrando, né, teoricamente, dessa grana que o Flamengo terá que pagar pela compra do Alcaraz, e poderá fazer aporte em outros jogadores que estão na lista do Flamengo, do José Boto e do Felipe Luiz, que já estão ali forte, tá? Na busca por esse substituto para o Alcaraz, a chegada do Jorginho e mais um jogador, né? Então a gente tem um meia, o Alcaraz, na vaga do Alcaraz vai vir esse meia para disputar ali com a Arrascaeta, com o Gerson, o Jorginho e mais uma opção ali, né? Seja ela de zagueiro, seja ela ali no último terço ali no setor, né, de ataque, né? Um jogador ali, o tal ponta pela beirada ali que dê profundidade para a equipe do Flamengo. Então o assunto Alcaraz dentro do Flamengo, o Flamengo dá muito bem encaminhado a sua negociação com o Everton, e se não for, será com outra equipe aí. O Flamengo tá bem tranquilo, e quando muitos falavam que o Alcaraz retornaria para o Flamengo, a gente falava que não era bem assim, e tá aí se confirmando. Agora vários veículos aí, né, confirmando a informação, que quem acompanha aqui o trabalho de Antônio Negro, trabalho Manifesto Negro, canal Robin RN, Bruno Castanha, vocês já estavam sabendo, ciente dessa situação do jogador. Galera, o Flamengo terá uma baixa muito importante para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Gonzalo Plata, né, com dores no joelho direito por conta de um edema ósseo, está fora da partida deste domingo contra o Cruzeiro. Ele passará por um controle de carga e seguirá em tratamento com o departamento médico do Flamengo. Uma baixa muito importante, que é um jogador, né, que a gente sabe que é aquele cara ali para poder estar revezando com o Gerson, revezando ali com o Arrascaeta, né? Ele que entrou, né, no último jogo do Flamengo, acabou ali, né, não tendo aquele brilhantismo que a gente espera. A gente entende até porque o jogador não estava nas suas condições ideais. Desfalca o Flamengo no jogo de amanhã, mas o Flamengo trabalha ali, né, o Gonzalo Plata para o jogo da Libertadores. Uma notícia importante é a volta do Alexandre, até para ter essa rodagem, né, mais um jogador também que fica à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo de amanhã, e já pensando também no jogo da Libertadores, que será um jogo muito importante, o Flamengo precisando pontuar. Peço o teu like, a tua inscrição nesse canal, no botão vermelho aqui de baixo escrito inscreva-se. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Amanhã terá resenha aqui no canal. Vambora, tamo junto. Saudações rubro-negras a todos, hein? Valeu!